Pandemia avançando, as coisas abrindo, flexibilizando. E aí, já esqueceu do seu idoso? A questão dos idosos foi uma das primeiras que chamou a minha atenção no começo da pandemia da Covid-19. A gente fez até vídeo discutindo um pouco isso, porque ela mostrava para mim como a pandemia não causava grandes problemas, mas ela revelava os problemas que já existiam. A gente conversou muito sobre isso ao longo desses 7 meses, 8 meses aí de pandemia e realmente problemas que são estruturais da sociedade, problemas que estão lá na base, eles se tornam mais importantes, eles se tornam mais intensos, eles saltam aos olhos, crescem nas nossas preocupações diante de situações como a pandemia. E isso aconteceu com os idosos. Quando se percebeu que era uma população de risco, que eles morriam mais, tinham mais risco de mortalidade, etc., ficou aquela coisa, então tranca todo mundo, não deixa sair, não deixa ir no mercado, não deixa pegar elevador, não pode abrir a janela, não pode ver o neto, isola totalmente os idosos. E aí, na sequência, veio a preocupação, putz, mas e as compras? Bateu aquele desespero, né? Falou, meu Deus, o tio tá lá em casa, o vô tá lá sozinho, a avó, largamos a avó lá, precisamos ver do que ela tá precisando, né? Vamos lá ver se tem alguma necessidade, vamos dar um cuidado ali, vamos dar uma atenção. E aí eu comecei a refletir que, na verdade, esse isolamento do idoso, ele foi só agravado pela pandemia, ou ele foi revelado, né, explicitado pela pandemia, porque já é extremamente comum que os nossos idosos vivam exatamente nessa condição. Isolados, esquecidos, por conta própria, a gente não verifica realmente se eles estão com as suas necessidades supridas, a gente não se preocupa muito com as compras, com o mercado, com as finanças dos idosos e vai levando, e aí ali de vez em quando, a cada 15 dias, faz aquele almoço junto, e eu até mesmo toda semana vai lá, almoça no domingão, com a família, mas ao longo da semana que tem banco, mercearia, padaria, enfim, médico, remédios, a gente deixa o idoso por conta própria e a pandemia mostrou que isso pode ser sim um problema agravado numa situação de isolamento. Agora, conforme a pandemia foi avançando, conforme as coisas foram acalmando, aqui no Brasil a gente está num momento de diminuição dos casos, embora na Europa esteja claramente acontecendo uma segunda onda, no Brasil a gente está diminuindo o número de casos. Eu me pergunto, será que a gente não foi largando de novo os idosos? Será que esse aprendizado de a gente dar atenção, de a gente se preocupar, de a gente fornecer um amparo, será que ele ficou? Será que veio para ficar? Essa é uma mensagem que eu não queria deixar no vazio, sabe? Eu não queria que a gente esquecesse disso, até porque saiu um estudo feito no Reino Unido que ele é muito, muito preocupante. Ele mostrou que os idosos que realmente ficaram isolados, que cumpriram ali à risca aquela quarentena de não ter contato e de não sair, etc., eles tiveram o dobro de incidência de depressão do que os idosos que não ficaram totalmente isolados. E sabe qual que era o maior impacto? O maior impacto não era da falta de contato, porque de uma maneira ou de outra, os meios virtuais, as telas, os telefonemas, as videochamadas suprem, né? A gente sabe que é um quebra-galho, mas supre um pouco essa necessidade de contato. O maior problema, o maior impacto emocional para esses idosos eram as preocupações com as coisas do dia a dia. Como é que eu vou fazer se eu precisar de um remédio e eu não posso sair? Como é que eu vou fazer para reabastecer aqui a minha despensa se eu não posso sair? E essas preocupações é que tornaram a vida desses idosos emocionalmente mais pesada, aumentando o risco de depressão. Nesse sentido, os idosos que estavam um pouquinho aí menos rigorosos, eles tiveram um menor impacto, porque não tinham tanto esse desespero. Agora que cada vez mais a gente tem conhecido esse vírus e mesmo nos lugares onde a pandemia vem numa segunda onda, não se tem falado mais em lockdown total, não se tem falado mais em isolamento total, agora que a gente sabe um pouco mais
os riscos de transmissão, essa tabelinha aqui, né, ficou famosa, correu aí o mundo, aqui ó, lugares fechados, lugares abertos, pessoas com máscara, pessoas sem máscara, né? Se você está num lugar aberto, ventilado, as pessoas estão usando máscara e são em poucas pessoas, você tem pouco risco de contaminação. Dá uma olhada aí. Agora, no outro extremo, né, se você está num lugar fechado, muita gente, as pessoas estão sem máscara, estão falando alto, gritando, cantando, alto risco de contaminação. Então a gente já sabe um pouco mais dessa gradação, a gente sabe então que o idoso e todos nós, na verdade, não vamos precisar ficar absolutamente isolados como eremitas, né, numa caverna ou como astronautas numa estação espacial. Dá para você manejar um pouco esse risco, dá para você ir em lugares com poucas pessoas, tomando seus cuidados, mantendo a distância, não ficando muito tempo. Se a exposição for curta, se o lugar for arejado, etc., o risco pode ser bem pequeno, mesmo para um idoso. E isso é importante a gente ter em mente. Para a gente não ficar insistindo com os idosos, não, fica trancado, não sai de casa e etc., muitas vezes não conseguindo nós mesmos dar a assistência, ou não lembrando, ou já esquecendo, ou não podendo por N razões, ou às vezes aquele idoso não tem ninguém que possa ampará-lo, e de uma maneira talvez desnecessária, talvez um pouco já exagerada, um pouco a mais do que precisa. Então são esses dois pontos que eu queria que a gente lembrasse, talvez esses 3 pontos que eu queria que a gente lembrasse. Primeiro, os idosos estão aí. Eles ainda precisam de amparo, ainda precisam de ajuda, ainda precisam que a gente se lembre deles com ou sem pandemia. Segundo, o isolamento não precisa ser tão absoluto assim. A gente já tem um mapa de risco de situações que dá para você se expor com cuidado, com todas as precauções. E terceiro, essa possibilidade de sair com cuidado, com um pouco mais de liberdade, com um pouco mais de autonomia, de poder comprar a comida, de poder comprar um remédio se precisar, etc., pode trazer um alívio para as preocupações desses idosos, porque a gente viu que essa preocupação com a possibilidade de ficar totalmente isolado e desabastecido é uma grande causa de depressão nessa população. Tudo isso então para dizer que é muito importante a gente manter em mente algumas coisas, como a proteção, como o cuidado dos outros, como o cuidado dos idosos, conforme a gente vai abrindo. Sim, nós estamos em fase de flexibilização. Sim, existe o risco de uma próxima onda, mas existe também consequências de um isolamento total, que hoje a gente já percebe que talvez não seja assim 100% necessário. A pessoa não precisa ficar fechada numa redoma de vidro e se sentindo presa, se sentindo incapaz, se sentindo totalmente sem autonomia. Porque a gente sabe que a perda de autonomia, a perda de liberdade individual é um dos fatores mais estressantes que existem para todos nós. Imagina para os idosos que já sofrem com tantas outras camadas aí emocionais. Espero que você me ajude a refletir um pouco mais sobre essa pandemia, sobre os seus desdobramentos, sobre os próximos passos, comentando aqui no vídeo, deixando aí a sua sugestão, seu comentário, sua opinião, o seu pensamento, e não se esquece de se inscrever realmente no canal, de clicar aí nos alertas para saber quando tem vídeo novo e para saber, eventualmente, até quando o seu comentário foi debatido aqui, porque a gente ainda vai continuar conversando.